Ora então, viva, bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Conforme a hora que esteja a ouvir este podcast. Eu sou o Sérgio e tenho aqui uma pergunta bastante importante que é: por acaso já imaginaram um mundo onde, caso queiram deixar um recado a alguém colado no frigorífico, a única forma que o tem de fazer é com um martelo e um prego para lá deixar aquele pedacinho de papel agarrado? Ou então já imaginaram um mundo em que, se quiserem deixar uma curta mensagem na parte de fora do monitor do seu colega de trabalho para que ele não se esqueça de entregar o relatório que está à espera há 2 semanas, não é, Miguel? A única forma que tenho de fazer é com o rolo de fita cola para lá deixar o pedaço de papel agarrado? Pois é, esse mundo aparentemente já foi o nosso. Pelo menos antes de 1980 era assim. É verdade. Parece que éramos todos uns trogloditas, sem forma fácil de deixar recados uns aos outros, sem forma fácil de colocar notas em livros, sem forma fácil de fazer apontamentos em livros quando estamos a estudar. No fundo, sem forma fácil fazer uma pesquisa para um episódio do Tagir Podcast sobre o Post and Peel. Ou pelo menos era esse o nome que se dava em 77, antes de ser alterado para Post-it Note em 79. Pumba, cá está, bela introdução. Ô António, passa a intro, pá! Bem-vindos ao Tagir Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Pessoal, é hoje em dia o Post-it Note um produto já um pouco irrelevante? Será que se o Post-it Note deixasse de existir, iríamos facilmente não sentir a falta desse produto que tanta cor trouxe aos cinzentos dias de milhões e milhões de pessoas que trabalham confinadas nesses escritórios pelo mundo fora? Ou será que íamos? Bem, isto de acordo com o relatório financeiro da 3M, companhia que tem propriedade intelectual do Post-it Note, atenção, cerca de 15% do volume de negócios da empresa, que em 2018 era qualquer coisa como 15 mil milhões de dólares, que é por sinal o segmento mais pequeno da empresa, é baseado em consumíveis, entre eles, está claro, a linha de produtos da Post-it, que à data baseia-se em, salvo erro, baseia-se em mais de 600 variantes do produto. Por isso, se me perguntarem se iríamos sentir a falta do Post-it, a 3M iria certamente sentir. Sem dúvida. Contudo, caros ouvintes, há mais naqueles pequenos quadrados, por vezes retângulos, de papel amarelo, do que a vista consegue alcançar. E para vos contar o início da história do Post-it Note, temos que ir na nossa máquina do tempo até 1968. Portanto, deixa-me cá começar a máquina do tempo. Já vem. Oh, diabo, que isto parecia um voo da Ryanair. Ouça. Bem, cá estou eu. Agora deixa cá ver como é que eu estou. Estou com as minhas calças à boca de sino, com padrão achadazado, e a minha bela camisola de lã de gola alta. Bem-vindos a 1968. E onde é que estamos? Estamos nos Estados Unidos, onde um cientista que dá pelo nome de... Ora, deixa cá ver. Spencer Silver.
ele passa quase despercebido nesta história toda. E ele é uma das duas razões pela qual hoje temos o Post-it Note. Ele na tentativa de desenvolver uma cola mais forte, mais resistente para uma miríade de produtos em desenvolvimento pela 3M, este cientista desenvolve uma cola sim, mas muito mais fraca. Tão fraca que não chegava sequer a criar uma ligação permanente entre duas folhas de papel, vá. Ele tentou durante anos justificar a sua criação, ainda que acidental, mas sempre sem sucesso, e o slogan que costumava usar era a solução para o problema que ainda não existe. E é preciso avançarmos até 74, quando vamos lhe chamar o Sr. Silver, que em português é certamente o Sr. Silva, num seminário interno da 3M, vem a conhecer um outro cientista, também empregado pela 3M, chamado Arthur Fry. E é aqui que se dá o ponto de viragem. Porquê? O que vocês não sabem aqui é que o nosso amigo Arthur andava com um dilema. Ele aparentemente aos domingos, quando ia à missa, tinha uns papelitos a servir de marcador no... Como é que aquilo se chama? O livro de orações, assim aqui é. E regulares eram as vezes em que esses mesmos papelitos caíam e ele rapidamente perdia o fio à meada e tinha que começar o credo todo de novo, não é? Então, para não fazer má figura na missa, que a competição lá na Eucaristia era renhida, ele tem a brilhante ideia de usar a cola que o seu colega tinha inventado para colar os seus marcadores no livro e fazer um brilharete ao domingo. O sucesso desta ideia dentro da própria 3M foi tanto que a pequena linha de produção criada pelo Arthur já não dava conta do recado, basicamente para atender os pedidos internos que havia do produto. Isto, portanto, ainda não era um produto ao público, era só uma coisa interna. Apesar do sucesso que teve internamente, o primeiro lançamento dos nossos amigos coloridos foi um fracasso. Terá sido em 77. E estas datas são todas importantes e mais tarde vamos perceber porquê. Isto terá sido em 77. Aparentemente os habitantes das 4 cidades escolhidas para o orçamento não ficaram tão impressionados como o Senhor Padre, lá na Eucaristia. Um ano mais tarde, e sabendo a 3M que isto era apenas uma questão de marketing, porque o coletivo interno estava de acordo que o produto era vencedor, lançam uma campanha em Boise que fica no estado de Idaho, onde funcionários da empresa, da 3M, andaram pela cidade a distribuir amostras grátis do Post-it Note. Os resultados foram estonteantes, cerca de 94% de aceitação, e em 79 o produto começa então a ser vendido em pequena escala, como Post-it, e em 80 e 81 passa a ser vendido para o resto dos Estados Unidos e Europa e Canadá, respectivamente. Ora, mas isto nem tudo são rosas. Parece que até aqui correu tudo bem, não é? Mais ou menos. Mas isto nem tudo é bonito, nem tudo corre sempre tudo bem, não é? E há também nesta história sangue derramado e lágrimas vertidas. E tudo começa com um nome. E esse nome é Alan Amron. Se não sabem quem é o Alan Amron, antes de avançarmos, vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Então vá, até já! Olá a todos, eu sou o Sérgio e é com agrado que anuncio que decidimos lançar a nossa página de Patreon para o Tá Giro Podcast. O Patreon, para quem não sabe, é uma ótima maneira para podcasts ou mesmo artistas em geral de fazerem crescer o seu espólio. E nós queremos muito usar esta plataforma como forma de agradecimento a todos os nossos ouvintes. Era excelente se pudéssemos contar com o vosso apoio e como forma de apreciação criámos algumas recompensas, se quiserem, tais como menção do vosso suporte no início de cada episódio ou mesmo a possibilidade de ler as vossas mensagens antes do final de cada episódio. Por isso, se quiserem, é só irem a patreon.com/tagirpodcast. Também podem encontrar o link na info de cada episódio. Então vá, bem-aja! Ora, onde é que nós estávamos? Alan Amron? Sim.
Ora, o Alan diz que em 73 terá sido ele o inventor da tecnologia usada no Post-it Note. E peço-vos que não desistam já do Alan. O Alan tem aqui alguns pontos bastante sólidos. E que em 74, alegadamente, facultado ou mostrado os seus planos da pólvora A3M. Calma, não desistam já do Alan, coitado. Talvez seja de valor relembrar que a 3M tinha o Spencer Silver e o Arthur Fry como inventores da cola e do Post-it Note, respectivamente. A cola foi inventada em 68 a partir daquela pesquisa falhada, não é? Que ele estava a pesquisar basicamente uma cola mais resistente, mais forte, julgo que fosse para o Scotch Tape. Bom, o Alan ele disse que a fome e o frio puseram a lebre ao caminho, salva a expressão, quando em 73, e isto foi a história que ele contou mais tarde, digo-vos onde, ele tinha que sair de casa à pressa, ia para uma reunião e queria deixar o recado à sua esposa, ele tinha-se casado há pouco tempo, e bem, ali à volta, aparentemente à volta dele não havia ali qualquer tipo de colante, qualquer tipo de adesivo, e decidiu começar a mascar uma pastilha que tinha ali perto, julgo eu que para atenuar os nervos e o ajudar a raciocinar mais claramente. E é então que deu conta que a pastilha elástica tem em si própria alguma goma. E é verdade, tem. Realmente aquilo tem uma goma. Se puserem entre os dedos, boa sorte a tirarem aquela cola, aquela pastilha dos dedos. Ele usa então com um pouco de pó da mesa. Lá está, questão de higiene. E coloca o papel com o recado no frigorífico, na porta do frigorífico. Ele reparou que era forte o suficiente para segurar o papel, mas também era fraca o suficiente para não deixar resíduos na porta do frigorífico. Aquilo foi mais tarde, quando regressou a casa, e a esposa lhe terá dito que estava impressionada, super impressionada com o engenho dele, e que ele deveria começar a desenvolver aquele tipo de adesivo. Isto realmente há aquela expressão antiga que é: por trás de um grande homem há quase sempre uma grande mulher. Ou será que é mesmo? Já vamos ver. Ora então, o Alan hoje em dia, ele continua a ser um inventor, no sentido próprio da palavra. Ele tem mais de 40 patentes em seu nome e faz também discursos ao vivo como ocupação. Mas isto era só mesmo que uma nota introdutória ao Alan, que ainda não tínhamos falado sobre o que é que ele fazia, o que é que ele é, o que é que não é. Agora, o que é importante aqui é: ele espera até 1997, para processar a 3M e obrigar a 3M a admitir que tinha sido ele o inventor de Post-it Note. Vamos só aqui segurar este pensamento e já cá voltamos. O que eu queria agora falar é: num dos discursos ao vivo do Alan, disponíveis no YouTube, diz o Alan que antes de ter apresentado à 3M o produto, ele já andava a vender os Press-on Memo Sticky. Era assim que ele chamava. Press-on Memo Sticky. O Alan diz também que os registros de patente na altura não eram como são hoje. Não eram necessários, ou não era tão necessário haver um registro propriamente dito para se provar que aquela pessoa era realmente a inventora de algo, dado que ele até já andava a vender o produto. O que, na minha opinião, soa tudo um pouco pois, sabem, eu devia ter feito desta forma, mas fiz daquela, então saí prejudicado. O que é certo é que em 97 a 3M e o Alan terão acordado num valor para que o Alan se calasse para sempre. Nesse acordo constava também que a 3M não mais faria menção que era a inventora do Post-it Note. No fundo, o acordo era mais ou menos: olha, vamos deixar isto tudo em águas de bacalhau para que ninguém fique mal visto. E isso teria sido fácil, não fosse este um dos consumíveis de escritório mais vendidos no mundo inteiro. Era bom que Isto era bom que este lavar de roupa suja acabasse aqui.
Contudo, parece que em 2016 o Alan voltou à carga e processou novamente a 3M. Porquê? Porque a 3M continuava a dizer que era a inventora do Post-it Note. E se calhar com razão, sei lá. O juiz em 2016, 2017 mais ou menos, terá dito qualquer coisa como: vocês são mas malucos e eu tenho mais que fazer, por isso fica tudo como tinha ficado em 97. As duas partes foram cada uma para a sua casa, o Alan foi lamber feridas e a 3M celebrar porque basicamente livrou-se de pagar uma indenização de 400 milhões de dólares. Pois é, o Alan estava a pedir 400 milhões de dólares à 3M por danos morais, diz ele. Os registros online destes acontecimentos não são muito esclarecedores se foi antes ou depois da decisão do juiz, mas um antigo funcionário da 3M, que dá pelo nome de Daniel Dasso, terá vindo a público voluntariamente dizer que sim, isto na altura dos acontecimentos de 2016, do processo de 2016, ele terá vindo voluntariamente a público dizer que sim, era verdade que em 74 o Alan terá de facto apresentado o produto à 3M. O que, a ser verdade, não muda nada, porque a 3M já tinha tecnologia desde 68. A cola já a tinha desde 68 porque tinha sido uma pesquisa falhada pelo Sr. Silva, não é? Isto só mostra que... Eu quero lançar aqui uma nota conclusiva que é... Isto só mostra que se vocês tiverem uma brilhante ideia, a devem registar o quanto antes. Caso não haja ainda registro disso. Porque, nunca sabem, do outro lado do mundo pode haver outra pessoa qualquer a ter exatamente a mesma ideia. Ou será que há? Ora, nós somos quantos? Somos 7 bilhões e meio, não é? De mentes a processar uma média de, sei lá, estudos dizem que nós processamos 70 mil pensamentos por dia. Que se multiplicarem uma coisa pela outra dá 525 trilhões de pensamentos por dia. Agora, para chegarmos a algum lado com esta conclusão, é preciso que também saibamos quantos pensamentos possíveis existem. Se vocês quiserem, eu vou deixar um link, mas há um vídeo muito interessante no YouTube, no canal Vsauce, sobre isto mesmo. Quantos pensamentos possíveis é que existem? E aparentemente existem 1458 vezes 10 elevado à potência de 227 pensamentos possíveis no universo. Ora, se dividirmos este número pelo número de pensamentos tidos por dia, vamos atingir o nosso resultado, certo? Nem por isso. Segundo um outro estudo do National Science Foundation, 95% dos pensamentos que temos são repetidos, o que nos deixa apenas com 5% dos pensamentos. Qualquer coisa como 72.9 vezes 10 elevado à potência de 227. Que se dividirmos isso então pelo número de pessoas no mundo atualmente e consequentemente dividirmos esse resultado pelo número médio de pensamentos que temos por dia, acho que vocês já me perderam. Enfim, isto tudo para dizer que, apesar das probabilidades serem muito pouco reduzidas, pelo simples não, registrem a vossa ideia. Espero que tenham gostado do terceiro episódio do Tagir Podcast. Não se esqueçam, todas as semanas, às quintas-feiras, às 7 da manhã, um novo episódio. Então vá, bem-aja. Tagir Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Ouça o Tagir Podcast na Apple Podcast, Spotify ou onde quer que ouça os seus podcasts.